Obrigada por estar conosco e fazer parte dessa grande família que é o Planeta Mulher. Tantas pessoas já passaram por esse planeta. É verdade. Já foram mais de 2.000 pessoas aqui nesse estúdio. E é um privilégio dizer que a maioria veio partilhar sempre saúde, amor, paz, empreendedorismo, esperança. Tantos já não estão entre nós, mas a maioria resistiu, perseverou, escolheu e apostou na generosidade da vida, na magia da união e na fé, claro. Esperar é ter fé em tempos melhores. Que 2021 deixe bem claro pra gente que vale mais acreditar em dias melhores do que esse ano, porque tudo está a nascer. Reforce o bem mais precioso da nossa existência, a saúde, a alegria, e que no próximo ano tenhamos muitos grandes sorrisos e que eles sejam verdadeiros e livres de preconceito. É assim que começamos o Planeta Mulher. Chegando 2021 e haja coração para aguentar tudo isso, não é? Temos que deixar para trás algumas coisas, trazer para o nosso coração muita alegria, muita fé e, sobretudo, sabedoria para saber enfrentar o que vem aí pela frente. Eu, como sou brasileira, acredito sempre que vem coisas muito boas, que vem coisas alegres e novos acontecimentos. Vem aí, afinal, a vacina, portanto, a ideia é que a gente possa também um bocadinho acreditar no que vem, acreditar na ciência, na política, e eu tenho comigo aqui uma pessoa que realmente sabe, é um cientista, é um médico, é um cardiologista, Dr. Paisana Lopes. É um prazer enorme recebê-lo todas as vezes que o senhor vem aqui. Muito obrigado. Que bom que o senhor está aqui, porque o ano está começando e não tem como o ano começar melhor do que com uma pessoa como o senhor aqui com a gente no Planeta Mulher. Sabe que todas as vezes que eu falo, vou entrevistar o Dr. Paisana, já começa uma legião de senhoras querendo saber sobre o que nós vamos falar. E o que nós vamos falar hoje é muito importante. É como a gente tratar do nosso coração, da gente tratar do nosso corpo. Nesse ano que acabou de chegar, não é? Nós estamos aqui na nossa madrugada. Então, Dr. Paisana, vamos começar. O coração é realmente muito importante e ele vai precisar de um apoio muito grande para 2021, certo? Sem dúvida. Queria primeiro agradecer as suas palavras, e merecidas, obviamente, mas não há dúvida que o coração tem uma tónica especial no que diz respeito ao nosso corpo, à função do corpo e, infelizmente, também às doenças, porque ainda ocupa o primeiro lugar, em termos de mortalidade, das doenças cardiovasculares, que resume, regra geral, os infartos do miocárdio, a morte súbita, portanto, doenças cardíacas e também os acidentes vasculares cerebrais. É interessante porque o aspecto que leva a estas doenças é o mesmo, chama-se aterosclerose. E a aterosclerose acaba por ser um produto do organismo, colesterol e outro material que entope as artérias, e o que separa os cardiologistas dos neurologistas é apenas o território onde as artérias vão entupir. Ok. Infelizmente, quer as áreas do cérebro que morrem quando uma artéria entope ou do coração, ou levam à morte, ou levam a doenças incapacitantes. E o que nós temos a fazer é evitar lá chegar. Daí a prevenção ser muito importante e pensarmos que o hospital só existe para aqueles em quem a prevenção falhou. O hospital deve ser um último recurso. O que nós devemos ter a tónica para 2021 e para os anos que seguem é vivermos de forma saudável. Pois é. 2021 chegando, toda vez que um ano passa, nessa virada do ano, estamos sempre pensando o que eu vou fazer, quais são os nossos planos. A gente está sempre criando metas para o próximo ano. Vale aqui reforçar que essa é uma meta justa, é uma meta importante, cuidar disso aqui que é tão importante para o nosso corpo? Sem dúvida nenhuma que é. É muito importante, em primeiro lugar, criar as metas, porque não me parece que seja bom viver sem objetivos. Devemos ter objetivos e devemos investir no nosso corpo
e nos nossos órgãos, na nossa saúde, como investimos noutras áreas da vida. Desde quem se dedica aos negócios a ampliar e a melhorar os seus negócios, pequenos ou grandes, quem se dedica a investir nas relações familiares e de amizade, que é muito importante, mas devemos de facto cuidar do nosso corpo, porque quando ele envelhece e desaparece, desapareceu tudo. É verdade. No fundo, a vida é a única coisa que nós temos. Não é? Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto eu estava falando tudo isso? 2020 foi muito estressante. Mesmo quem não teve um caso de Covid na própria família, sentiu muito pelos outros, por tudo isso que aconteceu no mundo. O estresse também atrapalha o coração? Atrapalha muito. O stress é considerado um fator de risco independente que aumenta a mortalidade cardíaca. Já se tinham provado alguns, que são subejamente conhecidos de todos, como o tabaco, obesidade, colesterol alto, tensão arterial descontrolada, a diabetes, que é uma doença terrível só por si, mas que contribui também para a tal aterosclerose que vai ocluir as artérias, e mais recentemente o stress foi anexado a todos estes fatores de risco como um fator independente que só por si contribui para essa aterosclerose que nós devemos evitar. Agora diz pra gente, o senhor que é médico e cuida do coração das pessoas todas aqui da ilha, quase todas, como é que nós fazemos para administrar esse estresse? É muito difícil, foi um ano complicado e, sobretudo, às vezes as pessoas da terceira idade. Existem aqui alguns recursos que não sejam só os medicamentos para que as pessoas melhorem um pouco esse estresse? Sem dúvida. O stress podemos considerar que basicamente é inevitável e surge quando nós percebemos que não temos controle sobre as situações. Sim. Isso acontece muitas vezes na vida. Estarmos perante situações nas quais não temos controle, mas temos que resolver os problemas e o nosso organismo reage aqui numa catadupa de hormonas e de substâncias químicas que põe o nosso estômago a tremer, a voz a gaguejar, as mãos transpiradas, o coração a bater depressa e a tensão a disparar. Portanto, isso é a resposta física do stress. Nós praticamente podemos dizer que quase vivemos em stress crónico. Porque os nossos horários, a nossa agenda, a nossa necessidade ou o nosso desejo de fazer N tarefas por dia, que por vezes ultrapassam a percepção que temos do controle de as conseguir executar, nos colocam em stress. Portanto, tentando ir à causa, há muitas causas de stress, porque há causas que são inevitáveis, que são grandes causas, se houver um sismo, um tsunami, coisas gravíssimas, que nós de facto temos que reagir, mas não podemos fazer nada para evitar as causas. Mas, por exemplo, em relação ao stress mais comum, que é ter uma agenda super preenchida de coisas para fazer em pouco tempo, temos que olhar racionalmente para a nossa agenda e começar a deixar alguns intervalos vazios para descansar e para não fazer nada. Ok. Depois, tudo o que seja atividade física é importante porque ajuda a libertar essa tensão que o organismo acumula, e tudo o que nós possamos fazer de relaxamento, integrado ou não em práticas de, digamos, de ginástica oriental, chamemos assim, tipo yoga, ou apenas de meditação, é muito útil. E às vezes uma oração. Também, mas tudo passa pela respiração profunda. Hoje, antes não sabia, hoje em dia já se sabe que a respiração profunda que se faz durante a meditação vai estimular um sistema chamado sistema nervoso autónomo parasimpático, que não é complicado, mas é o nosso sistema de relaxamento. Portanto, essas vias de transmissão estão estudadas e esse relaxamento vai abrandar a pulsação, baixa um bocadinho a pressão arterial, reduz o tónus muscular, aquelas contrações que nós sentimos quando estamos tensos, e isso ajuda-nos e muito a controlar o resto do stress que faz parte do nosso dia-a-dia. Organizando o nosso corpo de alguma forma, né? Deixando aquilo mais equilibrado. Aí estamos a trabalhar diretamente com a nossa mente e com o nosso corpo. Que é importante. E o senhor falou uma coisa aqui muito, muito interessante, que é sobre a ciência já mostra, já tem estudos que mostram que a respiração e a meditação ajuda de alguma forma. E eu já venho para um outro lado também da ciência, que é impossível nós não falarmos em 2021. A bendita vacina. Há tanta controvérsia, mas, pelos vistos, é inevitável. É importante. É isso mesmo? Sem dúvida que é, sem dúvida nenhuma. Nós passámos por uma fase de grande stress, agora, pelo menos aqui na Ilha Terceira,
especialmente nos meses de abril e maio. Duvido que alguém não tenha tido medo e não tenha sentido esse stress. Sim. Toda a gente fechou em casa. E acho que ainda agora. Ainda agora, talvez agora menos. Mas agora já estamos a ver uma luz ao fundo do túnel, o que reduz o stress. Okay. Que é a luz da esperança que estamos a ver para 2021. Mas há meses atrás, esse medo causou sem dúvida nenhuma um stress elevadíssimo às pessoas. As pessoas estiveram fechadas, ruas importantes aqui das nossas cidades estavam desertas. Passámos agora essa fase, temos que recuperar em termos físicos, porque de facto muita gente aumentou de peso por estar em casa, que é uma forma de consolo a ir comendo qualquer coisa. As pessoas também deixaram de fazer exercício físico e agora com as vacinas, de facto, temos uma luz ao fundo do túnel que vai aliviar o nosso stress de alguma forma. Sem nos desresponsabilizarmos e deixarmos de fazer a prevenção, a vacina neste momento é a grande solução. Nós não nos podemos esquecer que estas vacinas são produzidas de acordo com o método científico. Isto não são palpites. Sim. Não são bitaques, não são bocas mandadas para o ar. Isto é um trabalho sério e a ciência trabalha através de um método chamado método científico que obriga a que tudo seja publicado para poder ser criticado por outros cientistas da área ou por quem quer que seja. A ciência tem essa característica, que é ser um sistema aberto que pode ser contestado e pode ser refutado. Portanto, quem inventou a vacina, quem a pôs no mercado, está sempre sujeito às críticas de quem não concordar. E que já é profissional, é importante dizer isso. Exatamente, são profissionais, não há aqui nada de oculto. As vacinas, como qualquer medicação, pode estar sujeita a alguns efeitos secundários, regra geral, efeitos secundários menores, senão não era aprovado pelas grandes agências do medicamento, quer americanas, quer europeias. E neste momento a vacina é que nos traz a esperança de nós criarmos anticorpos que possam destruir o vírus dentro do nosso corpo caso sejamos contagiados. O senhor falou uma temos coisa... de avançar com as vacinas. Sim, o senhor falou uma coisa importantíssima. O confiar, o ter que confiar. Em março estávamos todos com muito medo, não sabíamos como era essa doença, sabíamos muito pouco. E na verdade as pessoas todas confiaram nos médicos, nos enfermeiros, nas pessoas de saúde. E inclusive na época aplaudiram todos. Agora, depois de todo esse tempo, de tantos esforços para que seja feita uma vacina, algumas pessoas ainda têm medo, algumas pessoas ainda têm ansiedade em relação a isso. É muito importante essa colocação do senhor aqui e mostrar que, embora algumas pessoas possam ter estar desconfiado, existe todo um potencial de ciência por trás disso tudo. Sem dúvida nenhuma. Existe toda uma ciência por trás disto, que começou no século XIX com Louis Pasteur, um químico, não era médico, talvez o homem que tenha salvo mais vidas no mundo inteiro com a invenção das vacinas. Nós aqui temos que optar entre confiar no conhecimento ou confiar na ignorância. E a escolha não tem dúvida nenhuma. Temos de confiar no conhecimento científico. E talvez esta pandemia tenha trazido pela primeira vez uma ligação estreita entre os decisores políticos, entre os governos e o mundo da ciência. Nem sempre isto foi assim. Agora, em tempo de crise, os decisores políticos, de certa forma, tomaram consciência profunda que precisam de ser aconselhados de quem percebe de ciência. Esta é a única solução e é o único caminho. Eu sei que é difícil ultrapassar o medo, porque o medo é uma emoção primária muito antiga, talvez a emoção mais importante que nós temos e que nos ajuda muito em questões de sobrevivência individual e de espécie. Nós podemos continuar a sentir o medo, mas não podemos ligar. Quem está com medo da vacina, que sinta o medo na mesma, que olhe para o seu medo de frente e que vá ao centro de saúde e ao hospital e leve a vacina. E sem contar que também não protege só si, não é? Também tem todo um processo de ajudar a sociedade. Sem dúvida, porque o fato de não ser um transmissor. Se houver pessoas que não estejam vacinadas e sejam contagiadas e apanhem o vírus, essas pessoas são autênticas fábricas de reprodução do vírus. Portanto, a vacinação tem sentido em comunidade. Sim. Não tem sentido apenas meia dúzia de pessoas estarem vacinadas. Todos nós temos que caminhar nesse sentido.
Portanto, a vacinação está bem fundamentada. A vacinação é muito importante para passarmos esta pandemia, caminharmos para um caminho melhor, e não podemos agora deixar-nos ser controlados pelo nosso medo, que regra geral é irracional. Temos que ultrapassar com bons pensamentos, sabendo que o medo não vai desaparecer, porque é impossível. Tínhamos que destruir algumas zonas do cérebro para anular o medo que está dentro de nós, mas temos que nos manter firmes e fazer aquilo que temos que fazer. Para 2021 ser um excelente ano, um ano de retoma, um ano já com pouca gente a andar de máscara e a andar com estas medidas de proteção e tentarmos voltar à normalidade. Eu queria acrescentar, para aqueles que nos estão aqui a ouvir, aqui ou em casa, seja onde for, que confiem nos decisores políticos, que eles estão bem alicerçados pelos cientistas que os apoiam, e que não se mediquem nem procurem vacinas nas redes sociais nem na internet. As redes sociais são muito boas como ligação emocional entre as pessoas, satisfazem as nossas necessidades de pertença a um grupo, podem diminuir a nossa solidão, mas em termos de ciência raramente têm veracidade. E ainda por cima não é possível verificar nem controlar o que é dito nas redes sociais, ao contrário da ciência. Portanto, medicação, vacinas, tudo isto tem que ser feito com conta, peso e medida e orientado por quem sabe, em Portugal pela Direção-Geral de Saúde, que apoia o Governo Nacional. Temos uma autoridade para a saúde também que apoia o Governo Regional, e é isso que nós devemos seguir. Muito bem. Doutor Paisana, acredite ou não, o nosso tempo já esgotou, mas foi uma conversa maravilhosa e já sabe, as portas do Planeta Mulher estão sempre abertas para o senhor, e nós já sabemos que 2021 vem com novidades por aí. Vamos só deixar aqui uma sementinha para você começar a pensar de coisas maravilhosas que vem aí e que envolvem também o Doutor Paisana. Muito obrigada e até a próxima. Não se esqueçam as palavras do Doutor Paisana, que nem nos meus melhores pensamentos poderiam ser tão boas e tão eficazes como o que ele disse aqui na nossa entrevista. Persistir, confiar, acreditar, não ter medo e ir para frente. Porque 2020, minha gente, já passou. 2021 é o que temos, é o nosso presente. E nós voltamos no próximo bloco com muito mais Planeta Mulher. De volta com o Planeta Mulher, e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui logo nesse momento que deixamos o 2020 para trás e já estamos entrando em 2021. É verdade, é um ano novo e ano novo pede bons pensamentos. Nós já falamos aqui com o Dr. Paisana, que pede também cuidado com o coração, porque é verdade, 2020, haja o coração, nós tivemos que rebolar para as coisas conseguirem. Parecia até que esse ano não ia passar nunca. Mas já passou e a gente chegou aqui em 2021 e eu, mais feliz do que nunca, sabem por quê? Porque a pessoa que tem comigo aqui agora no Planeta Mulher foi a minha primeira entrevistada na Ilha Terceira. Eu tenho comigo ela, que é muito mais do que uma amiga, uma entrevistada. É daquelas pessoas que o meu termômetro de admiração vai lá em cima quando eu encontro. Egla Alves, que é psicóloga e é uma pessoa tão sensata. E o mais interessante disso tudo, Egla, feliz. Eu nunca te vejo triste, é uma coisa impressionante. Seja bem-vinda a 2021, Muito obrigada. Aliás, seja bem-vinda a 2021, seja bem-vinda ao Planeta Mulher, seja bem-vinda a esse estúdio, não é? Como é que tá? Já tem assim uma perspectiva para 2021? Já fez seus planos todos? Como é? Mais ou menos, lá está. Eu este ano, se calhar, atrasei-me um bocadinho a criar objetivos e metas para 2021. Porque eu acho que o ano de 2020 foi tão pesado e eu acho que foi tão frustrante para as pessoas que sinto que fiquei um bocadinho com receio de fazer grandes planos para 2021, no sentido em que e o que é que vai acontecer? E se eles não se concretizam, e se eu não tenho tempo para isso, a e se não frustração vou ter... ainda é maior. Exatamente. Nossa, é incrível como você conseguiu, numa questão de 30 segundos, definir exatamente. Todos os anos eu faço as minhas metas. No início, eu adoro agendas, adoro. Sim. E minhas agendas sempre têm as minhas metas. E 2020, adivinha?
não concluí nenhuma dessas metas. A não ser aquelas metas, né? Emagrecer, por exemplo, eu já desisti. Também não tô nem aí, eu tô mais feliz, porque a gente precisa, no momento que a gente se enxerga. Mas isso foi bastante curioso, porque você mostra uma realidade que eu acho que muita gente tem passado, Egla. Sim, não sim. É o medo de ter muita esperança para 2021 e ele nos frustrar. Isso faz parte? Isso também é importante a gente ter essa perspectiva? Sim, claro que sim, sem dúvida. Até porque se nós não tivermos essa perspectiva, vamos ficar frustrados novamente. E se há pessoas que lidam muito bem com a frustração, há outras que não, que têm muita dificuldade. E nós vemos este ano o que é que aconteceu em termos de saúde mental. As pessoas com perturbações de ansiedade, com depressões, aumentou bastante. Muito também, lá está, por tudo o que nos aconteceu, não é? Por os acontecimentos que foram marcantes e que foram difíceis e que foram mudanças. E a mudança é sempre difícil de acatar para nós, ainda por cima uma mudança que acontece de repente e que não se está à espera. Foi uma coisa global. E algo inédito, não é? Sim. Nós não tínhamos um referencial. O que fizemos em outras épocas não existia essa referência. É o desconhecido, não? O desconhecido é uma coisa que nos causa muito medo, que nos deixa apavorados. E o medo habitualmente provoca-nos dois tipos de reação. Ou a luta, não é? Ou a fuga, ou três, ou a paralisação. Sim. E eu acho que muita gente paralisou. Acho que muita gente... Porque lá está, era quase impossível ir à luta perante este medo, porque nós também não sabemos muito bem o que fazer, ainda por cima tivemos que ficar fechados. De novo, falou uma coisa que faz todo sentido para toda a gente. Nós tivemos que ficar parados. Exatamente, fomos obrigados a isso. Pelo menos fisicamente, mas mentalmente... Sim. Mentalmente a coisa fluiu. E aqui testamos muito a nossa resiliência. E o que é a resiliência? É a capacidade que nós temos para lidar com acontecimentos adversos, não é? Com acontecimentos que não estamos à espera e que nos testam, que nos estressam. E é muito importante, para nós sermos resilientes, é importante ter outras características que nem toda a gente tem e que teve que desenvolver. Eu, para ser resiliente, ou seja, para conseguir aguentar ou enfrentar bem uma situação, eu preciso de confiar em mim, preciso de me sentir bem comigo, eu preciso de ser criativa, porque para lidar com um problema vou ter que arranjar soluções criativas, eu preciso de estar bem em termos de relacionamento com os outros, ou seja, há aqui uma quantidade de características que as pessoas tinham que ter para conseguir lidar bem com esta frustração e com este stress. E isso não houve em todas as pessoas, não é? Sabe que eu agora estou tentada a te fazer uma pergunta e vai ser difícil. Mentalmente, Egla, como nós devemos lidar com 2021 que acabou de chegar? Como é que nós devemos pensar em 2020? Com esperança, sem esperança, com força, sem força? Com esperança e sempre, claro. E o meu conselho é, nós temos que nos superar, sempre. Ou seja, se eu, por exemplo, falávamos no início das metas, dos objetivos que nós queremos para este ano de 2021. Eu acho que é importante as pessoas criarem metas, sim. E eu agora nos primeiros dias de janeiro eu vou criá-las, de certeza. Sim. Mas há uma coisa muito importante que nós devemos fazer. Lá está, não é dizer, olha, como ainda estou com muitas dúvidas em relação ao ano de 2021, não vou criar metas, não vou criar os objetivos, vou esperar. Não, porque isso é inércia. Se eu não tenho motivação, eu fico inerte. E inerte, não faço nada. Nós devemos criar metas, sim, devemos criar objetivos, sim, mas uma coisa muito importante que até é um conselho para todos os anos e não é só para 2021, que é, muitas vezes nós chegamos ao fim de um ano e quando fazemos uma retrospectiva frustramos-nos muito, porque não conseguimos fazer metade das coisas. Porquê? Porque nós pomos a fasquia muito alta. Sim. E claro que depois nunca a conseguimos atingir. E isso não vai melhorar nem a nossa motivação, nem a confiança em nós próprios. Isso não vai ajudar em nada. Mas se calhar fizemos outras coisas importantes também. Sem dúvida nenhuma. Por isso o que é importante? Criar objetivos, sim, mas objetivos concretos e realistas, com metas mais pequenas. E depois, muito importante, eu crio um objetivo. E muitas vezes perder meio quilo no mês. Por exemplo. O que é que nós temos também? As pessoas que, por exemplo, criaram um objetivo. Quero mudar de emprego no próximo ano. Ok. E a pessoa fica à espera que lhe caia um emprego do céu. Não. Ou seja, nós vamos criar um objetivo, mas depois vamos
criar pequenos passos que temos que fazer para chegar lá. Porque só criar o objetivo às vezes não nos leva a lado nenhum. E até faz, lá está, com que nós criemos uma grande expectativa e depois ela saia furada, digamos assim. Sim. Por isso, muito importante, criar objetivos, sim, isso é o ponto número 1, porque eu acho que só há vida quando há objetivos e quando há motivação e quando há esta força que é o contrário da inércia, muito importante, mas objetivos que sejam concretizáveis, que sejam realistas, mais vale coisas mais pequenas. E depois fazer uma lista de o que é que eu tenho que fazer para atingir este objetivo e pôr isso em prática. É o que o Dr. Paisana falou aqui também na outra entrevista, é a coragem, né? Ter a iniciativa de ir. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Né? Aliás, ele também disse uma coisa muito importante que é a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. E muitas vezes a vida é o nosso maior bem e nós esquecemos disso. Confundimos tudo, né? Exatamente. Não entendemos nós, exatamente o mais o que importante é é o dinheiro, é a posição social, é o poder, são as relações sociais, é a imagem que eu passo para os outros. Isso está tudo errado. Porque não é isso que traz nem felicidade, nem sentimento de pertença, nem felicidade. O que traz felicidade é o amor e é eu tratar de mim. E eu não posso ter amor pelos outros e tratar bem dos outros se eu não começar a fazer isso por mim. Por isso, vamos começar a olhar mais para nós e a gostar mais de nós e até a conhecermos melhor, porque muitas vezes nós não nos conhecemos. Pois, é isso mesmo. E ser jovem, teu espírito jovem. Olha, eu fiz anos esta semana e claro que quando nós fazemos anos pensamos sempre um bocadinho. E uma das coisas que eu pensei no dia do meu aniversário foi, eu acho que nunca me senti tão jovem como me sinto hoje em dia. E algumas pessoas têm-me dito isso mesmo. Quando vemos fotografias tuas há 10 anos atrás, que horror. Tu agora estás muito mais jovem. Claro que sim, mas isso foi a minha postura que mudou. Foi você que escolheu, não é? Exatamente. Não foi, porque as pessoas têm muito a ideia de dizer, é a sorte. Não. A sorte, isso é uma frase feita, mas é verdade. A sorte somos nós que a fazemos. Claro que às vezes há algumas condições que se conjugam. E isso sim é a tal chamada sorte. Mas se eu pensar coisas boas, eu vou acabar por atrair coisas boas, mas se eu pensar coisas más, por exemplo, nós temos muita tendência, e isso vê-se, quando falamos com alguém, queremos contar as nossas desgraças, tudo de mal que nos aconteceu. Com isso, eu só estou a trazer mais energia negativa e cada vez que eu conto uma coisa má que me aconteceu, eu estou a reforçar isso no meu inconsciente. Estou revivendo aquilo, exatamente. Né? Não estou a fazer nada de bom em termos de energia, estou a sugar a minha própria energia, estou-me a sabotar. Por isso vamos parar com isso e vamos fazer uma coisa diferente, que é, quando encontrar alguém, contar as coisas melhores que nos têm acontecido nos últimos tempos. E é uma verdade, sim. Estarmos vivos exatamente. É uma coisa muito com boa. Saúde, ter né? pessoas que nos amam e que nós amamos, essa é a parte mais importante. Você me traz aqui uma informação muito interessante que eu queria abordar também nessa entrevista, que é a questão do medo. Passamos muito medo em 2020, claro. Com certeza. Sim. Medo pelo desconhecido, pelos nossos parentes, para quem está longe, para quem está perto. Tivemos mesmo Sim. muito motivo para ter medo. 2021, seguramente alguns medos também nós vamos ter, porque, claro. Aliás, a vida traz sempre esses desafios pra gente. Sim. Né? Eu tenho uma das pessoas que mais me inspiram, mais me ajudam, é a minha irmã Clarissa, que fala uma coisa muito interessante. Quando eu tenho muito medo, porque estou passando pelo inferno, eu dou a minha mão para o medo e passo com ele. Sim. É importante a gente abraçar esse medo, é importante a gente dar essa mão para ele simbolicamente? Sim, até porque eu acho que isso tem muito a ver com recuarmos um bocadinho e pensarmos o que é o medo. O medo faz parte das nossas emoções básicas. Nós temos um conjunto de emoções básicas e essas emoções básicas têm todas um objetivo, têm uma função na nossa vida. Porque se o medo não tivesse uma função na nossa vida, ele não precisava de existir. Qual é a função do medo? Não é paralisar-nos, lá está. A função do medo é preparar-nos, é um bocado também proteger-nos. Quando nós sentimos medo, ficamos mais alerta, não é? E acabamos por, se calhar, estar mais atentos e tentar proteger-nos de um perigo iminente. Isso é importante. O que é que acontece muitas vezes? Porque é que o medo nos vai paralisar? Porque nós ficamos com medo excessivo. Em vez de ser aquele medo normal, que é uma emoção básica normal e que é importante e ainda bem que existe, há pessoas que não conseguem lidar com esse medo e acabam por ter um medo excessivo. E esse medo excessivo, claro que as vai paralisar sem dúvida nenhuma. E até o problema muitas vezes é quando o medo é de coisas que nem sequer existem.
São pensamentos, são filmes e filmes. Exatamente. Quando lá está a nossa cabeça não para e nós vamos já pensar e tentar projetar o que está para a frente. Na prática, é importante a gente perceber que quando eu estou entrando nesse espiral de maus pensamentos, é importante que a gente pare. Sim. Que a gente tenha essa consciência. A gente consegue fazer isso Claro que conscientemente? Sim. Espera, isso não é pra mim agora. Exatamente. É? E isso é muito importante. Se calhar esse é A consciência. A No fundo é consciência. isso, é ter a consciência. Porque às vezes é normal eu ficar aflita com uma situação e começar, como o Dr. Paisana também dizia, o coração começa a acelerar, as mãos começam a transpirar, eu começo a ficar sem conseguir respirar muito bem, começo a tremer. E quando eu começo a ter este tipo de sintomas, não é, físicos, eu devo parar e, ok, isto aqui já é exagerado, já é demais. É exagerado porquê? Porque não há uma ameaça iminente e real aqui à minha frente. Então, porque uma coisa é ter isso se me aparece um leão à frente. Isso é perfeitamente normal, eu tenho que ativar o meu corpo e É melhor até que não fique estático, né? Exatamente, isso é perfeitamente normal. Agora, quando eu tenho isso e não há um perigo real, um perigo palpável, uma ameaça que seja real à minha frente, Temos isso que aí tomar já, consciência. Exatamente, e se eu parar e dizer, espera aí, eu estou a ter estes sintomas todos, mas não há nada que me esteja aqui a ameaçar neste momento e que possa, lá está, pôr em risco a minha vida ou a minha segurança ou o meu bem-estar. Então vamos respirar um bocadinho, que era o que o Dr. Paisana também dizia, muito importante. Os exercícios de respiração, muito importante. Vou respirar, acima de tudo, respirar devagarinho, encher bem os pulmões e deitar o ar para fora muito devagar e vou tentar perceber o que é que me provocou esta reação. Ok, e muitas vezes vamos ver, que era como a Claudine dizia, os tais maus pensamentos. Se são maus pensamentos, o que é que eu vou pensar? Como é que eu posso... Eu acho que quase tudo começa por aí, não é? Sim, sem dúvida. O medo, sem dúvida. Então, como é que eu posso transformar isso em bons pensamentos? Ou como é que eu posso amenizar estes pensamentos de forma a eu conseguir lidar um bocadinho melhor com esta emoção? Vamos dar algumas dicas? Sim, claro. Eu vou falar algumas e você fala Sim. outras. E se eu estiver errada, você me corrige, Claro. tá bem? Eu vou falar o que eu uso. Sim. Música. Uhum. Sim. A música me tira sempre daquele momento. Ótimo. Ai, que saudade. Ótimo. Ai, que tristeza. Ai, que Sim. desânimo. Sim. Música. Sim, Ok? música. Aliás, as características, ou o que nós vamos dizer agora são formas de nutrir a mente. Porque no fundo é isto, é reforçar a saúde mental. A música é excelente. A respiração já falamos. A respiração já falamos que tanto pode ser meditação, yoga, como pode ser simplesmente, se eu não tiver muito conhecimento desses métodos, nem tiver muito à vontade, o fazer a respiração, como eu estava a dizer, inspirar e expirar calmamente, até ao ritmo de uma musicazinha, ótimo, também pode ser. Outra coisa, ler um livro. Ler um livro também é bom, mas a gente não consegue concentrar. Mas ler um livro é boa. É importante, às vezes, nós concentrar... Aliás, quando eu estou com esta emoção muito forte, é importante eu concentrar-me noutra coisa. Por isso, ler um livro é muito bom, porque eu sou obrigada a concentrar. Mas, outra coisa também excelente é dar um passeio. Sair daquele ambiente, não é? Mas fazer uma coisa até mais do que isso, que é estar atenta a pequenos pormenores que estão à minha volta que eu não costumo ver, porque só o passeio a minha cabeça pode continuar daquela forma, não me faz parar. Então eu tenho que ir dar esse passeio, mas começar a olhar. Nunca vi, olha aquela barra daquela casa desta cor, que engraçado. Olha, desviar mesmo, né? Exatamente, completamente. Passa da escolha de novo. Sim. Passa da escolha. Sim. Sabe o que eu uso? Eu começo a lembrar dos meus filhos pequeninos. Ai, como eu adorava, era tão bom. Lembrar de coisas boas do passado, também me tira disso. Mas isso é muito bom para quem está resolvido com o seu passado. Para quem não está, pode criar ali um conflito. E essa nostalgia pode ser muito boa, mas também para outras pessoas pode levar a sentimentos mais depressivos. E nós também não queremos isso. Por isso, mas é tal coisa, era o que a Claudine dizia, todos nós utilizamos aqui estratégias diferentes. Todos nós temos as nossas próprias estratégias. Isso é muito importante, nós percebemos o que é que funciona melhor connosco. Por exemplo, há pessoas que o ideal é ir com os amigos tomar um café. Conversar com alguém com quem nós nos identifiquemos bastante e que sabemos que nos vai entender e sentar com essa pessoa e falar um bocadinho sobre o que me está a preocupar. Sem usar o outro como caixote de lixo. Não. Partilha. Atenção. Exatamente. E tem que ser alguém com quem lá está. Nós estamos
nós estejamos bastante à vontade e que conseguimos sentir que nos compreende, que vai perceber a minha aflição, a minha angústia. Porque uma pessoa que me vai dizer, ai, por favor, tu estás a fazer filmes, ai, que coisa idiota, agora foste pensar e pôr na cabeça. Isto aqui não me está a ajudar em nada. E está a fazer o quê? Com que eu, em termos de autoestima, ainda me sinta pior. Porque está a desvalorizar o que eu sinto e fico a pensar, ok, afinal sou mesmo parva por estar a pensar isto. Que horror. Quer dizer, as outras pessoas normais não pensam isso, então eu não sou normal, só pode ser. É verdade. É verdade, você vai buscar ajuda e nós temos de ter muito ganha cuidado. ali um reforço da baixa estima. Exatamente, temos de ter muito cuidado com a desvalorização que fazemos muitas vezes do que os outros sentem. Nós não somos os outros, nós sentimos de uma maneira, eles sentem de outra. Isso é perfeitamente normal e ainda bem que é assim, porque uma coisa que eu aprendi há uns anos numa formação, que foi muito importante, é que todos somos especiais e únicos, sem dúvida nenhuma. Especiais e únicos. Não há pessoas que não são especiais. Todos somos. Porque todos temos alguma característica que mais ninguém tem. Ou um conjunto de características que mais ninguém tem. O problema é que às vezes esquecemos disso. Por isso, vamos lá pensar. Muitas vezes esquecemos. Exatamente. Isso. Vamos pensar quais são as nossas características que nos tornam especiais, vamos valorizá-las e vamos mostrá-las aos outros. Porque às vezes até pode ser uma coisa que nós nem sequer temos bem a noção. Com certeza. Mas descobrimos sem querer. Muitas vezes nós não temos noção dos nossos recursos. Exatamente. Não é? Sim, sim, sim. Égla, adivinha, o tempo acabou. Sabe quanto tempo eu ficava aqui falando com você? 3 programas inteiros e a gente ainda marcava pra voltar, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, É assim, maravilhoso começar o ano com a Égla aqui. Já sabe de toda a admiração que eu tenho por você. E, sobretudo, a contribuição que você vem trazer pra gente aqui no Planeta Mulher. Eu tenho andado nas ruas, as pessoas têm falado pra mim. Ainda hoje uma pessoa veio falar pra mim sobre a nossa entrevista, sobre os traços de caráter. E isso é muito importante, porque mais importante do que trabalhar é que o nosso trabalho faça sentido para ajudar e para levar alguma mensagem. E você faz isso comigo. Obrigada por estar no mesmo comboio que eu. Obrigada por me estar sempre a obrigar a superar-me. Lá está. Claudina é uma das pessoas que, mesmo que eu não me queira superar, eu sou obrigada. É desafiar a mas mulher. Ainda bem. Isso é muito bom. E eu espero que todos possam ter um 2021 o melhor possível. Lá está. Cuidado com as expectativas que criem, sem dúvida nenhuma, mas equilibradas, para depois também a frustração ser menor. Não e é? sermos mais felizes. Então vamos aproveitar 2021? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. É já! Para melhorar. Muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por ter escolhido esse canal para estar aqui no final de 2020 e 2021, começando conosco. Sabe que nós ficamos aqui sempre a pensar em coisas não ruins, mas sempre em informações, sempre em entrevistas, pessoas como essas que estiveram hoje aqui comigo. 2021 maravilhoso para vocês com as dicas que eles trouxeram, mas nunca pode esquecer o amor em primeiro lugar, confiança em si e no planeta e acreditar sempre que você vai conseguir. Sem esses 3 atributos, fica um pouco difícil a gente ir para frente. O nosso desejo é que a gente tenha um ano maravilhoso, com vacina, com amizades, com sorrisos, de preferência sem máscaras. Um grande abraço e até o próximo programa.